tu precisa entender os teus mecanismos, tu precisa entender o teu padrão de comportamento, tu precisa entender o que tu aprendeu sobre dinheiro para que consiga efetivamente agir na correção desses erros. Nós não crescemos profissionalmente se nós não crescermos como pessoas. E no momento que a gente olha e diz assim, o que eu preciso melhorar como pessoa, eu também cresço profissionalmente. Incorpore o estudo como teu estilo de vida. Realmente ter performance ao longo da vida não é embasado em fórmula mágica. É embasado numa mudança comportamental. E essa mudança comportamental, ela tem que ser consistente e regular. Sabe aquela famosa sensação que tem em vários livros? Eu acho que é no livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Que tem aquela descrição da roda dos ratos, em que tu trabalha, tu acorda, tu gasta o dinheiro, tu ganha, tu paga e tu vive meio que na roda dos ratos, em que tu não sai do lugar, né? Provavelmente, muitas vezes, tu te sentiu assim, nessa coisa de acordar e trabalhar, voltar pra casa, dormir, acordar e trabalhar, voltar pra casa, dormir, enfim, né? E quando a gente tem essa sensação de que a gente tá literalmente nessa roda dos ratos, em que a gente não tá saindo do lugar, a nossa percepção de bem-estar, ela fica completamente comprometida. Além do que, a nossa capacidade de performance fica comprometida. Porque tu começa a ficar meio down, assim, sabe? Meio, tipo, meu Deus, Tu começa a questionar a vida. Tu começa a questionar o que tu está fazendo pela tua vida, e aí fica um senso meio de vazio, e esse senso de vazio começa a fazer com que tu reflita se daqui a pouco eu não gosto do meu trabalho, e numa dessas não é a tua postura diante dessas coisas que tá fazendo com que tu tenha essa sensação. E ao ter essa sensação, tu diminui a tua performance, e ao diminuir a tua performance, tu diminui a probabilidade de ter bons rendimentos no teu trabalho. Diante disso, né, diante dessa reclamação que muitos fazem, de que sentem-se que estão literalmente dentro da roda dos ratos, eu decidi gravar esse episódio para falar sobre performance. Por quê? Alta performance, né? Há muitas e muitas coisas na internet falando sobre esse assunto. Como ter alta performance, o que é ter alta performance, enfim. E a gente fica se questionando, e eu muitas vezes ficava me questionando sobre a validade dessas coisas que estavam sendo ditas, né? Será que isso tem embasamento científico? Será que não tem? O que realmente vale a pena de se escutar e vale a pena de se implementar? E o que é, mais uma vez, marketing simplesmente e não serve efetivamente para que a gente possa melhorar nossas vidas. Então, diante disso, eu decidi gravar esse episódio, porque justamente, né, como eu já falei, aumentar a alta performance vai aumentar a tua renda, aumentando a tua renda vai aumentar a tua qualidade de vida. E se tu tiver, né, uma relação melhor com o trabalho, com performance, com tudo isso, tu também vai viver melhor. E o meu objetivo aqui no podcast é sempre trazer assuntos que estejam de alguma forma relacionados com o dinheiro e que também te levem a ter uma melhor qualidade de vida, um melhor bem-estar. Então, por isso que o episódio, o 79º episódio do podcast Mais Que Finanças, vai ser exatamente sobre alta performance, e eu já vou explicar sobre os temas e os tópicos que a gente vai falar. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais. Toda terça-feira, às 19 horas, temos aqui um episódio novo, falando e trazendo, né, assuntos que eu julgo importante nesses aspectos de melhorar a tua qualidade de vida, melhorar a tua relação com o dinheiro, sempre embasado cientificamente. Eu busco os estudos mais novos do assunto, por vezes a gente sempre tem que ir nas bases também, né, entender a origem das coisas, então eu também trago essas questões, mas discussões recentes e aplicáveis no nosso dia a dia. Então esse é o objetivo do podcast, sempre fazer com que, a partir desses conhecimentos, tu melhore a tua tomada de decisão, e ao melhorar teu processo de tomada de decisão, tu também te torne uma pessoa que vive melhor na direção dos teus objetivos. Enfim, sem mais delongas, como eu sempre digo, eu vou explicar quais são os tópicos que nós vamos discutir hoje, e depois eu quero fazer um parêntese também sobre um assunto que não tem como eu não comentar.
Quais são os tópicos que nós vamos tratar hoje, né? Nós vamos falar sobre o que é efetivamente alta performance, da onde veio a origem dessa palavra e como que nós temos que encarar ela. Depois de falar disso, nós vamos discutir o que compromete a tua alta performance e aspectos que podem fazer com que tu diminua, né, e acabe tendo uma dificuldade de desempenho e também de recurso, de renda, de aumentar a renda. Depois eu vou trazer como que tu pode melhorar, quais são as principais áreas que tu precisa olhar para melhorar a tua performance. E, no fim, a gente vai discutir algumas estratégias que tu pode vir a implementar que podem estar te ajudando nesse processo. Então, são esses 4 temas centrais, né, que nós vamos estar discutindo no podcast de hoje. Antes de entrar efetivamente nessas discussões, eu não posso deixar de comentar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? E espero que tu esteja olhando esse podcast daqui a 1 mês, 2 meses, daqui a pouco, e isso tudo já tenha passado, embora as cicatrizes que isso vai deixar são infinitas, e não tem como nós não pararmos e refletirmos sobre a relação com o dinheiro que nós temos hoje, numa condição em que talvez você esteja bem, esteja em casa, você talvez não seja do Rio Grande do Sul, você não tenha nem a dimensão do que está acontecendo. Eu sou gaúcha, para quem está chegando aqui agora. Eu sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e realmente, assim, tenho acompanhado, tenho buscado ajudar da forma que eu mais sei, que é fazendo financeiro, ajudando na gestão de alguns recursos que estão sendo captados. Então, eu estou fazendo o que eu consigo diante disso, mas a discussão que eu quero trazer aqui não é a discussão propriamente da situação, enfim, não é isso. Mas a preocupação que eu sempre falo sobre ter uma estrutura financeira sólida. Quando a gente fala em ter uma estrutura financeira sólida, as pessoas normalmente elas pensam que essa estrutura financeira sólida serve simplesmente para passar por uma crise como essa, por exemplo, e para que daqui a pouco tu possa vir a aproveitar oportunidades, que essa segunda até às vezes é bem negligenciada e nem é discutida. Mas a primeira principalmente, né? Eu preciso ter segurança financeira para que eu consiga passar por adversidades. Ou alguns outros focam só mais no longo prazo e aí nem conseguem por vezes ter uma disciplina, uma organização e um autocontrole para conseguir manter isso no longo prazo. Só que eu quero trazer um outro ponto aqui, né? O fato não é simplesmente eu ter condições financeiras para eu arcar em situações adversas, mas é o quanto ter dinheiro em situações adversas minimiza o sofrimento. Esse é o ponto, sabe? As pessoas, e isso já é validado em diversas pesquisas, pessoas que têm instabilidade financeira, pessoas que não têm segurança financeira, que não têm tranquilidade diante de crises, o impacto emocional que elas sofrem é muito maior. Porque além de todo o contexto que já é catastrófico, ainda existe o fator dinheiro no meio, que é como que eu vou me recuperar disso, como que eu vou retomar minha vida, como que eu vou comer, como que eu vou dormir, eu não tenho mais casa, eu não tenho mais nada. Como que eu vou me recuperar? Daqui a pouco eu perdi algum ente querido. Como que eu vou me recuperar de todos esses aspectos emocionais e ainda me recuperar financeiramente? Agora, se a pessoa tem o financeiro, é como se um grande pacote de preocupações fosse eliminado. E isso minimiza muito o impacto do trauma na saúde mental da pessoa, porque ela consegue eliminar esse aspecto que traz uma grande preocupação e sentir simplesmente não, né, por favor, não tô minimizando o resto das coisas, mas ela consegue ter um foco a menos de preocupação. Diante de tantas preocupações, ela consegue ter um foco a menos de preocupação. E eu quis fazer esse comentário, né, fora do contexto do podcast. E se tu está escutando isso, como eu disse, né, daqui 2 meses, 3 meses, 1 ano, porque o YouTube deixa aí, nós estamos, né, nesse momento passando por uma crise, enchentes no Rio Grande do Sul, que devastaram cidades inteiras. E isso me fez refletir muito sobre essa questão de que
Nós precisamos ter segurança financeira não só para se reerguer em momentos de crise, mas também para que em momentos de crise, emocionalmente, nós possamos passar melhor. Para que emocionalmente nós tenhamos mais força para lidar com essas situações. Porque tendo problema financeiro é como se agravasse todos os outros problemas. Eu já falei aqui de pesquisas que, inclusive no tratamento de ansiedade e depressão, as pessoas que têm problema financeiro têm uma menor eficácia dos tratamentos de ansiedade e depressão. Então é como se eu implementasse um mesmo tratamento para quem tem problema financeiro e para quem não tem, e eu tenha melhor resultado com quem não tem. Aqueles que têm problema financeiro têm uma dificuldade psicológica ampliada e a eficácia dos tratamentos diminui. Então, tu coloca isso numa crise dessas, isso é amplificado, né? É isso que eu queria só fazer esse adendo, sabe? Para que você se preocupe realmente em construir a sua segurança financeira. Não simplesmente porque amanhã pode acontecer uma catástrofe, mas porque se ela vier, um aspecto a menos para se preocupar tu tens. Então faça a tua reserva de emergência, construa teus investimentos consistentes ao longo do tempo para criar patrimônio que vai te dar uma renda passiva lá na frente. Preocupe-se com isso. Ah, Jéssica, mas eu já sei que eu tenho que me preocupar com isso e eu não consigo. Eu não consigo. E isso é real, né? É fidedigno, é assim, é efetivo. Muitas pessoas realmente não conseguem. Não é porque são irresponsáveis, não é porque elas não dão um valor para isso, é porque elas não conseguem. Se tu não consegue, por exemplo, já tentei 1000 vezes começar a investir e eu sempre fraquejo, eu sempre fraquejo, eu sempre começo e desisto, começo e desisto. Aí é importante que você consiga analisar o seu padrão de comportamento. Quais são os aspectos, quais são os gatilhos que impulsionam decisões ruins? Exemplo, digamos que ao longo da tua vida tu aprendeu que gastar era uma representação de valor, no sentido assim, teu pai sempre te deu presentes, no momento que tu faz alguma coisa legal, tu também quer ir lá e comprar teus presentes hoje como adulta para te recompensar. Enfim, eu tô dando só um exemplo bem simplório, sabe? Mas para que tu consiga começar a trabalhar o entendimento do porquê tu não consegue se manter consistente, porque o não se manter consistente é um aprendizado. O que tu aprendeu sobre dinheiro que faz com que tu desvalorize o ato de guardar esse dinheiro. E os outros atos se tornem mais valorosos para você. Tenta refletir sobre esse teu processo de aprendizagem, essa tua relação com o dinheiro e o que isso foi construído, né, na tua vida ao longo do tempo que fez com que tu venha tomar decisões ruins. Porque não é assim, se fosse fácil, né, todo mundo tinha uma gestão financeira. Era só olhar e dizer assim, todo mundo sabe que precisa ter reserva. Mas por que as pessoas não conseguem? É pelo um aspecto comportamental que vem de um aspecto de aprendizagem emocional. Então, tu precisa entender os teus mecanismos, tu precisa entender o teu padrão de comportamento, tu precisa entender o que tu aprendeu sobre dinheiro para que consiga efetivamente agir na correção desses erros. Te protegendo, tem artigo, tem podcast aqui que fala sobre autocontrole, tem podcast aqui que fala sobre as crenças financeiras, tem podcast aqui que fala sobre como tu usar a TCC para te beneficiar, tem podcast aqui falando sobre como ter mais consciência de consumo, enfim, tem inúmeros conteúdos que podem te ajudar nesse sentido, mas tenta cavar mais, sabe? Ai, Jéssica, eu não tenho persistência, tenta cavar mais, tenta entender a fundo isso que está acontecendo, para que tu perceba o valor de ter essa consistência e consiga empregar esse comportamento de forma consistente ao longo do tempo, porque isso vai fazer total diferença na tua vida, seja numa catástrofe, seja em oportunidades que possam surgir, seja na tua saúde mental. Não negligencie o seu dinheiro. Ele pode ser um protetor da tua saúde mental em fases como essas. Então não negligencie, não é o fato só do dinheiro, mas é o impacto que ele causa em outras áreas da tua vida. E isso a gente precisa dar mais valor, a gente precisa cuidar, porque isso muda a forma com que a gente vê a vida. A gente
ao não ter toda esta segurança, né, a gente gera um maior problema, inclusive com o nosso bem-estar. Então, é o que eu sempre falo, meu objetivo aqui é que tu tenha uma vida melhor. Para que tu tenha uma vida melhor, tu tem que cuidar do teu dinheiro. E aí tu vai conseguir enfrentar momentos como esses de uma melhor forma. Eu precisava fazer esse adendo porque se eu puder, né, e se eu conseguir fazer e levar, que eu sempre digo, né, levar meu legado, mas se eu conseguir fazer com que mais pessoas percebam isso, percebam esse valor e comecem a mudar seu comportamento, se eu conseguir que 1% faça esse movimento, já é 1% que também vai melhorar a sua saúde mental e vai melhorar o seu bem-estar. Então eu já vou me dar por satisfeita. Então é por isso que eu não poderia deixar de falar isso como mais um incentivo para dizer sim, por favor, cuide do seu dinheiro. E para cuidar do teu dinheiro, né, tu precisa não só do cuidado, mas também ir ampliando o teu nível de renda para que fique facilitado esse processo. E ampliar o nível de renda tem tudo a ver com alta performance. Então, vamos sair agora, né, desse contexto mais reflexivo e desse contexto que dói, que machuca, né? Porque realmente o que a gente está vivendo é muito forte. E vamos trocar de assunto, mas que sem dúvida nenhuma tem relação também. Vamos falar sobre alta performance, que é o tema de hoje, dentro daqueles 4 aspectos que eu comentei no início. Então vamos lá. Primeiro, o que é auto performance, né? É importante a gente entender que esse termo, ele de forma alguma é um termo atual. Ele foi um termo que lá em 550 a.C., ele já era utilizado. E aí ele não era utilizado como alta performance, né? Mas performance. E a origem, dentro dos gregos, a origem para a palavra performance está diretamente ligada com arte, teatro, dança, música. Tanto é que quando a gente fala de um ator, né, a gente fala assim, nossa, a performance daquele ator, e aí tu começa a discorrer, a performance daquele bailarino, a performance significa, né, como que ele subiu no palco e como que ele desempenhou aquela atuação, aquela dança ou aquela música. Então, performance inicialmente veio da origem grega, lá em meados de 550 a.C., com essa discussão de performance artística. E aí, ao longo do tempo, essa palavra ela foi se disseminando e foi sendo empregada em outras ramificações. Lá por 1450, mais ou menos, né? Ou seja, depois de Cristo, mas ainda há muitos e muitos anos atrás, quando começou a ter algum tipo de industrialização, a performance ela começou a ser vista de uma forma diferente. Então, se antes a gente tratava a performance só no meio artístico, ali já em 1450, começou a se olhar a performance com uma perspectiva de máquina-indústria, sabe? Produtividade em que sentido, né? Performance em que sentido? Eles avaliavam as máquinas que davam problemas. Ó, essa máquina dá problema. De uma semana, de 5 dias, de 7 dias, ela trabalha 5. Então, ela não tem uma boa performance. Essa máquina aqui, ela estraga menos, ela exige menor nível de manutenção e ela segue produzindo muito bem. Então, essa máquina aqui tem performance. E aí, instituiu-se, né, a palavra performance, bem desse ponto de vista matemático, assim. Horas trabalhadas, o que produz e o que gera de problema. Então, veio dessa construção que seria muito mais mecanicista, né, do que propriamente dito performance como a gente tem um olhar hoje. Depois disso, lá em meados de, deixa eu até pegar a data exata, porque tem toda uma cronologia da história, né? Eu escrevo em tanto papel que depois eu nem me acho. Lá por 1940, 1960, começou a desenvolver-se uma questão de gestão 1.0, gestão 2.0, e começou-se uma construção em relação à performance de funcionário. E aí a gente sai da perspectiva máquina, que é extremamente fácil mensurar, eu consigo, né, e calcular quantas horas a máquina trabalhou, e a partir de quantas horas a máquina trabalhou, o que realmente gerou aquilo ali de resultado, para olhar
para performance de funcionário, num primeiro momento, né, ali 1940, 1960, para olhar a performance de funcionário. Só que daí a complexidade da discussão começou a ser ampliada. Porque pensa só, quando tu vai monitorar uma máquina, é muito fácil tu determinar se ela está performando ou não, né? É hora o que ela produziu, digamos assim, vamos pensar, sei lá, numa máquina que está produzindo camisa. Quantas horas a máquina trabalhou, quantas camisas ela produziu. Se eu comparar a máquina A com a máquina B, a máquina A produz 50, a máquina B produz 100, a máquina B é mais produtiva que a máquina A. Então, assim, a facilidade de mensurar a performance é muito fácil, né? Agora, como que a gente mensura performance das pessoas? Como que eu mensuro se uma pessoa está performando bem ou não? Eu vou dar um exemplo muito simples para mim, porque nós temos um escritório de contabilidade, né, a Panoa Contabilidade, focada só em infoprodutores, e a gente está sempre olhando para esse aspecto junto com com o nosso time, né? Como que a gente está evoluindo, como que as pessoas que estão evoluindo conosco como que as pessoas que trabalham conosco estão evoluindo, né? Como que o nosso time está evoluindo. Porque um dos valores da Plano A é crescimento. E não só crescimento do ponto de vista de crescimento de negócio, né? De faturamento e tal, mas crescimento em todos os âmbitos, crescimento pessoal, inclusive, crescimento intelectual, crescimento no desenvolvimento da comunicação, crescimento no desenvolvimento de relacionamento com as pessoas, crescimento no ponto de vista técnico, crescimento do ponto de vista de equilíbrio emocional, de flexibilidade cognitiva. Enfim, a gente está sempre buscando, né, esse crescimento, porque eu entendo que nós não crescemos profissionalmente se nós não crescermos como pessoas. E no momento que a gente olha e diz assim, o que eu preciso melhorar como pessoa, eu também cresço profissionalmente. Então, para mim, essas duas coisas, elas estão interligadas. Inclusive, tem uma pesquisa muito interessante em relação a isso, que ela discute o fato de que, será que se eu sou mais feliz na minha vida, eu tenho um melhor desempenho no meu trabalho, uma melhor satisfação no meu trabalho? Ou será que é a satisfação do trabalho que gera uma melhor satisfação na vida? Tipo aquela coisa, né? O que vem antes, o ovo ou a galinha? E o que o estudo mostra é que essas duas coisas, elas se retroalimentam. A minha satisfação com a vida melhora no meu trabalho, mas o meu trabalho também melhora a satisfação na vida. Só que a força entre maior satisfação de vida com o trabalho é maior. O que eu quero dizer com isso? Se nós formos comparar qual é o que vem antes, o ovo ou a galinha, a satisfação com a vida vem antes. Os dois têm um impacto significativo, mas a satisfação com a vida, se eu já sou uma pessoa naturalmente mais feliz, de bem com a vida, bem resolvida, eu também vou ter uma melhor satisfação no trabalho. Por que eu lembrei desse estudo, né? Porque se eu sou uma pessoa que já tenho essa perspectiva de, olha, eu tô bem na vida e tal, eu também vou estar melhor no meu trabalho e eu também vou estar nesse processo de desenvolvimento, de querer crescer, de querer se desenvolver mais. Então, as duas coisas, elas estão sempre interligadas, assim, eu não separo vida profissional de pessoal. Embora precisa existir um equilíbrio entre essas duas coisas, né? Que também equilíbrio desequilibrado, depois eu falo sobre isso. Mas eu não acredito que existe, por exemplo, a Jéssica que trabalha e a Jéssica vida pessoal, sabe? Por quê? Porque a Jéssica que trabalha depende da Jéssica pessoal, assim como a Jéssica pessoal depende da Jéssica que trabalha. Então as duas coisas, elas estão interligadas e estar interligadas me torna uma pessoa melhor. Dito isso, né, voltando à performance do conceito de time e performance, né, e como que a gente começou a avaliar esse conceito nessa nova construção, essa avaliação da performance, ela começa a ser difícil, por quê? E aí eu fiz um baita janela, né, e aí agora voltando para o início da minha janela. O que acontece? Quando eu olho para uma das pessoas que estão comigo, para eu avaliar a performance, eu não tenho como mensurar ele da mesma forma que eu mensuro a máquina que produz a camisa. Por quê? Exatamente por todos esses fatores que eu comentei.
performance dentro da Plano A, por exemplo, envolve todas essas áreas. Envolve a pessoa se desenvolver intelectualmente, então ela tem que estudar. Envolve ela conseguir ter uma melhor comunicação com o cliente, então ela tem que se desenvolver em termos de comunicação. Ela tem que se desenvolver em termos de relacionamento com o time. Ela tem que se desenvolver em relação à atividade técnica dela, né? Ela tem que se tornar uma pessoa tecnicamente melhor. Enfim, tem várias coisas. E aí, como que eu vou conseguir determinar o que é performance? Esse é o grande dilema das discussões de performance e alta performance. Embora na internet a gente escuta muito falar sobre esse assunto, as pesquisas direcionadas ao tema ainda são bem incipientes, né? A gente não tem, assim, uma gama de pesquisas muito grande fazendo testes robustos sobre técnicas para aumentar a alta performance, sobre o que é alta performance, exatamente por causa dessa subjetividade. Porque o que é performance para Plano A não é performance para uma outra empresa. O que é performance para a Jéssica pode não ser performance para você. O que eu vou usar de métrica para mensurar performance pode não ser a mesma coisa que você utilize para avaliar performance. Então, isso dificulta um pouco as pesquisas que olhem para tudo isso e consigam efetivamente construir um estudo robusto sobre o tema e homogêneo, que a gente chama, né, no meio acadêmico, que a gente consiga ter uma unanimidade do conceito de alta performance e a partir disso a gente consegue avançar em pesquisas bem delimitadas. Mas, embora exista essas dificuldades de delimitar o que é performance e a performance ela é subjetiva porque cada um vai avaliar da sua forma, há um entendimento meio geral de que performar ou alta performance sempre está ligado com eu fazer mais do que me é esperado, ou seja, eu superar expectativas de forma consistente. Eu, inclusive, anotei esse conceito, porque eu gostei muito. Ele diz assim, ó, que é alcançar resultados melhores do que o esperado em ritmo constante e regular. Olha que interessante. Buscar auto-performance é eu melhorar os resultados, na verdade, é superar os resultados esperados de forma consistente e regular. Por que eu acho interessante esse conceito, né? Porque muitos ficam naquela coisa assim, meu Deus, agora eu preciso dar tudo de mim e agora eu vou dar o meu sangue, eu vou dormir às 2 da manhã, eu vou acordar às 6, eu vou trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de domingo a domingo e eu vou, né? Quanto tempo tu consegue resistir com um ritmo desses, sem cuidar sono, sem cuidar alimentação, sem cuidar o exercício físico? Que são e sem cuidar relacionamento, né? Tempo de qualidade com as pessoas que tu ama, que são fatores protetivos para a alta performance. Tem um estudo, inclusive, que ele diz que esses fatores são recuperadores cognitivos. Achei muito legal essa perspectiva, assim, né? E ele, inclusive, coloca como um dos itens da construção da alta performance esses reguladores: sono, alimentação, exercício físico e tempo de qualidade com as pessoas às quais tu ama. Então, quando a gente olha para esse conceito, né, em ritmo constante e regular, não é 1 ano, não é 2 anos, mas é em ritmo constante e regular. Exemplo, me mandaram um direct esses dias, né? Sempre me perguntam, na verdade, isso. Jéssica, eu quero trabalhar com educação financeira, o que tu me sugere? E eu digo, incorpore o estudo como teu estilo de vida. Essa é a resposta que eu dou. Incorpore o estudo como teu estilo de vida. Por quê? Porque quando a pessoa, ela
quer se tornar um profissional numa área, ela vai olhar e dizer assim, nossa, eu preciso baixar a cabeça aqui e estudar 2 anos. E aí eu tô pronto para que eu consiga me tornar e ser um profissional que entrega qualidade, enfim. E aí ele estuda, se dedica aqueles 2 anos, depois nunca mais estuda na vida. E aí, não sei o que acontece, parece que as coisas não andam, eu não tenho o resultado que eu espero, enfim e tal. Tá estudando quanto? Porque estudar nessas áreas, e eu diria que em qualquer área, né? Mas eu tenho que falar do que eu conheço, que é a minha. Não tem como nós não nos mantermos estudando, porque o contexto, por exemplo, investimentos, essa área de finanças, o contexto mundial está sempre mudando, a economia está sempre mudando, a economia é cíclica, então a gente precisa entender os movimentos de mercado. Além disso, a gente precisa entender comportamento, que pouquíssimas pessoas se dedicam a estudar comportamento. Tanto é que eu vou nos podcasts, eu converso e as pessoas dizem, nossa, Jéssica, eu nunca tinha escutado falar de dinheiro sobre essa ótica. Eu digo, pois é, olha só, né? Chega a ser engraçado, que nem dizia o Daniel Kahneman quando ele estava estudando o início, né, desenvolvendo a teoria da perspectiva, que ele dizia, ele é do prédio da psicologia e do prédio do lado tinha o prédio da economia. E aí ele dizia, né, nossa, parece que a gente está estudando pessoas diferentes, né? Parece que eu estudo pessoas e vocês estudam sei lá eu o quê, porque gente não é. Então eu acho sempre engraçado, assim, essa analogia que ele faz. Porque é justamente isso, assim, se nós não pararmos e mantivermos o estudo, eu não tenho como ter performance. E aí, por isso que me chamou muita atenção esse conceito, porque é em ritmo constante e regular. Não é um ano. Manter alta performance é constante e regular. Então, é todos os dias você estudar 1 hora por dia. É todos os dias você ler 10 páginas no mínimo de um livro. É todos os dias você buscar melhorar em um ponto que seja. Uma escadinha, uma coisinha, sabe? Assim, aquela coisinha. O que hoje eu posso melhorar? Se tu conseguires fazer isso regularmente ao longo do tempo, tu alcança alta performance. A questão é que as pessoas ficam buscando uma fórmula mágica, um exercício mágico. Nossa, agora eu recebi a fórmula mágica para alta performance. Se eu fizer aqui, ó, na minha agenda dessa forma, se eu segregar as minhas tarefas dessa forma, se eu fizer, sei lá, um pomodoro da vida, eu vou alcançar alta performance. E realmente ter performance ao longo da vida não é embasado em fórmula mágica. É embasado numa mudança comportamental. E essa mudança comportamental, ela tem que ser consistente e regular. Para de querer buscar a fórmula mágica para as coisas. Para de querer buscar regra. Me perguntam também no Instagram toda hora. Ô, Jéssica, qual é melhor comprar ou alugar? Ô, Jéssica, qual é a proporção que eu tenho que gastar e guardar? Ô, Jéssica, qual é o melhor investimento? Eu digo, gente, vocês não entenderam ainda que não existe resposta certa para nenhuma dessas perguntas? Enquanto você estiver buscando fórmulas mágicas e respostas prontas sem olhar para ti, tu vai ficar dentro da roda dos ratos que eu falei no início. Tu vai ficar sempre um dia atrás do outro buscando uma fórmula mágica, implementa aquela, não funciona, implementa aquela, vai, dorme, acorda, volta e não funciona. Porque é constante. Exige constância. A alta performance exige constância para que tu consiga atingir a excelência. Se tu me perguntares hoje assim, Jéssica, é muito difícil para ti estudar? Eu digo, não. E para muitas pessoas é muito difícil estudar. Conseguir se concentrar, conseguir se envolver. Para mim não é difícil. Por quê? Porque eu faço isso há mais de 14 anos, porque a vida inteira eu fiz isso. Eu amo estudar, eu gosto de estudar. Eu tornei o estudo um estilo de vida para mim. Então é por isso que eu consigo ter alta performance nesse sentido. Porque eu consigo ter resultado melhor do que o esperado em
ritmo constante e regular na área de finanças comportamentais há 14 anos. Há 14 anos não existe, eu não vou dizer um dia, né? Mas não existe um mês, uma semana, que eu não esteja lendo alguma coisa sobre o assunto. Então, a primeira coisa que eu quero te falar sobre alta performance é que não é uma fórmula mágica, não é uma técnica milagrosa que tu vai implementar na tua vida e que vai mudar a tua vida. Mas é uma mudança de estilo de vida. É o que eu quero pra mim. Porque tá tudo bem se tu não quer ter um melhor desempenho, tá tudo bem se tu não quer ter melhor resultado, tá tudo bem se tu não quer ganhar mais. Só que tu tem que entender que, olha, eu estou olhando para isso, eu estou ganhando um nível de consciência disso e eu não estou disposto a mudar meu estilo de vida. É muito difícil e não é fácil mesmo. Para quem vai recomeçar e querer mudar seu estilo de vida, não é da noite pro dia. Exige aprendizado, precisa de reforços positivos. Por vezes, esse reforço positivo demora para vir e tu tem que estar ali persistente, resistente, resiliente, persistente, resistente, resiliente, para que tu consiga te manter dentro dessa direção. Então, é uma construção, é um caminhar, é uma evolução que exige esse esforço, né? Então, não acontece do dia para noite, nem assim, agora as coisas eu vou atingir alta performance. Porque vai ter que ser um movimento de dentro para fora. E aí, depois eu vou comentar sobre isso, mas a primeira coisa que tu precisa fazer para ter alta performance é esse entendimento desse nível de consciência em relação ao teu próprio comportamento, em relação às tuas próprias decisões, em relação às tuas próprias escolhas de vida. Porque enquanto tu simplesmente reclamar de que o que tu quer não acontece sem olhar, mas o que eu tô fazendo para ter isso? O que eu tô fazendo? No ano passado, eu vou dar um exemplo, normalmente ela escuta os podcasts e ela vai saber o que eu tô falando dela. Ano passado, teve uma pessoa aqui dentro da Plano A que perguntou pra mim assim, o Gé, como que eu faço pra ganhar mais? E eu já fiz podcast aqui sobre isso, né? E eu disse pra ela, entregando mais do que eu te peço. Se desenvolvendo, buscando aprender, se apropriando e tomando pra ti a responsabilidade das coisas que envolvem o teu dia a dia. E aí foi um trabalho assim em cima, né? Um trabalho da pessoa perceber que ela era capaz daquilo, sabe? Isso é muito bacana, porque por vezes tu mesmo desconfia de que tu seja capaz. E esse era um dos casos, assim. Mas eu não. É isso que eu sei fazer. Não, tu pode mais. A gente brinca que a gente espreme limão enquanto tem suco pra dar, né? E aí eu espremo mesmo quando eu vejo que tem suco pra dar. E eu fico tão realizada quando eu vejo que, nossa, olha só, eu consegui fazer, eu fui um meio, né, de trazer consciência para essa pessoa, ela desbloquear essa crença inicial de que ela não seria capaz, ela entrar no movimento de sair do conforto e ter o esforço para fazer, se manter regularmente fazendo aquilo, até o ponto de que a gente olha e diz assim, virou a chave. Merece um aumento. E esse ano ela já teve 2 aumentos por causa desse movimento. Sério, eu fico muito feliz com isso, assim, porque é esse tipo de crescimento que a Plano A tem como valor, sabe? E que é um crescimento da pessoa como um todo. E essa pessoa tá alcançando alta performance. Por quê? Porque consistentemente começou a implementar coisas que eram desconfortáveis e mudar o comportamento na direção de uma melhoria, na direção de um resultado melhor do que o esperado. O resultado veio. Então, é esse movimento, sabe, que começa por ti, pelo entendimento de ti, de dentro para fora e não de fora para dentro. Primeiro, tu tem que ter consciência. E claro, né, sempre quando a gente tem pessoas as quais possam nos dar esse, ó, acorda, que nem aqui, né, a gente faz reunião e eu digo, olha, a tua percepção sobre ti mesma está distorcida, tu acha que tu não é capaz.
Vamos entender por que tu acha que tu não é capaz? E aí, trabalhando essas construções desse entendimento, para que daí a gente consiga desbloquear. E não é desbloquear, essa palavra é péssima, né? Porque eu tenho ranço dessa palavra, porque usam por aí desbloquear as suas crenças limitantes, como se fosse uma coisinha que eu conseguisse ir ali desbloquear, dar um check e dar pronto, né? Não é assim que funciona também. Eu sempre faço essas ponderações, porque senão fica criando ilusões de que a vida é uma chavinha que vai virar e as coisas vão revolucionar, sabe? É um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, para que a gente consiga perceber: olha, eu realmente estou fazendo menos do que eu posso fazer, eu posso mais, e eu começar a entrar no movimento de fazer mais. Então, essas coisas, elas precisam ser olhadas e vistas. E aí a gente consegue entender o conceito de alta performance, né? Que sempre vai estar ligado com esse aspecto de resultados melhores do que o esperado, de forma consistente e regular. Eu gostei muito dessa coisa, desse conceito. E aí ele sempre vai estar ligado com excelência, com a busca da excelência, que nada mais é do que a manutenção desses comportamentos ao longo do tempo, que vão te tornando cada dia melhor. E essa autoanálise, esse automonitoramento constante, né? Será que eu estou fazendo tudo que eu poderia fazer? Será que eu não estou pecando aqui ou ali? E conversa com as outras pessoas ao teu redor, porque isso vai ajudar bastante. Então, esse conceito é interessante. Dentro do conceito, eu acho que é importante a gente olhar para um outro aspecto. Sempre, quando nós estamos falando de auto performance, eu tô falando de performance. Se eu tô falando de performance, eu tô falando de comparação. Como eu dei o exemplo antes, né? A máquina A e B. Então, vai existir essa comparação, entendeu? Não tem como não existir esta comparação. Vai existir, por exemplo, digamos que tu trabalha numa empresa, não te chateie por existir comparações do tipo assim, o fulano faz isso e o ciclano não faz isso. Porque é da natureza humana fazer isso. Essas comparações, elas vão existir. E essas comparações tu precisa usar a teu favor, no sentido de como que eu pego essa comparação e como que eu uso essa comparação para me melhorar. Por exemplo, você pode olhar para um colega e pensar assim: nossa, eu não agiria. Não é para julgar, isso é importante, não é um julgamento, mas é um entendimento de contexto. Sabe? Não é para te criar ranço do coleguinha, não é para te ficar, não é para ficar comentando, ai, olha lá, não sei o que, não sei o que. Não, não, nada disso. É para simplesmente você criar senso de contexto. E aí, nesse senso de contexto, por que que isso é importante? Porque daí tu consegue perceber coisas que você pode melhorar, por vezes sem alguém precisar te dizer. Porque tu pode olhar uma pessoa que dentro da tua empresa não tá crescendo, tá? Tá no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas há muito tempo. E aí tu olha um outro e tá crescendo muito. E sempre tem esse que tá crescendo muito. O que eu te convido a fazer? O que essa pessoa que tá fazendo, que tá crescendo, tá fazendo? Que comportamentos ele está tendo? Que ações ele está implementando? Que faz com que ele esteja crescendo e se destacando dentro da empresa? Será que eu não tô ficando para trás no sentido de, será que eu não tô acomodada dentro das minhas tarefas? Eu não tô percebendo que eu também posso agir nessa direção? E não é no sentido de querer competir com o outro, mas é no sentido de ter como inspiração. Esse é o ponto. Há muitos estudos que mostram que quando nós temos pessoas às quais nós conseguimos nos inspirar, que esta inspiração facilita nosso processo de tomada de decisão. Tem um estudo muito interessante, inclusive, com treinamento de adiar recompensas, né? E eles mostram que se a gente consegue ver as decisões de pessoas inspiradoras em relação a adiar recompensa, nós também conseguimos adiar mais a nossa recompensa. Assim, tipo, se eu vejo uma pessoa adiando a recompensa e me é questionado se eu quero 100 hoje ou 200 daqui 6 meses, eu olho para a pessoa que tomou a decisão dos 6 meses e diz, eu também quero dos 6 meses. Então serve de inspiração. E a gente tem que se aproveitar dessas inspirações para que a gente também consiga melhorar nosso comportamento e nossas decisões. E no contexto de alta performance funciona igual. Se tu conseguires ter esse senso de contexto,
melhora muito. Então, analise esse senso de contexto para avançar. Em relação à parte conceitual, era isso que eu queria trazer. E hoje eu já falei um monte de coisa, né? Falei tanto da parte conceitual e já fui trazendo estratégias também. Mas vamos avançar. Ok, existe essa parte conceitual, mas o que me afeta eu não ter, não focar em ter essa performance, né? Não focar em buscar resultados acima do que me é esperado, de forma consistente e regular. Primeira coisa, renda, né? Já é comprovado que, obviamente, pessoas que primam menos pelo alto desempenho e que ficam com tarefas mais operacionais simplesmente, elas vão ter um menor nível de renda. Da mesma forma que essas coisas se retroalimentam. As pessoas que têm incentivos financeiros acabam performando bem mais, dependendo do contexto. Tem algumas especificidades em relação a isso. Mas então, o prejuízo que tu tens, né, de não ter alto desempenho é, primeiro, a tua renda, e aí, a partir de renda, há dois outros grandes campos que estão ligados com o bem-estar. Porque se tu não tem renda, tu não tem qualidade de vida, porque tu não tem o dinheiro que supra tuas necessidades de segurança, tranquilidade e liberdade. Então ela vai te prejudicar desse ponto de vista. Mas do ponto de vista de bem-estar, não ter alta performance também prejudica num outro estágio. E eu acho esse estágio muito interessante. O que os estudos nos dizem? Que quem não busca esse senso de alta performance, de autodesenvolvimento, de desempenho, que não se envolvem efetivamente e que não tem uma motivação intrínseca, ou seja, eu quero buscar soluções para esses problemas aos quais eu estou trabalhando, quem não tem esse senso acaba tendo menor bem-estar. Menor bem-estar, né? Eu disse maior, melhor, é menor bem-estar. Porque diminui o senso de propósito, diminui o senso de vínculo com aquilo que te dá aquela sensação boa. Vou te fazer uma pergunta. Pensa em algum projeto que tu tenha te envolvido ao longo da tua vida. Se não foi no trabalho, em outro projeto qualquer que tu tenha te envolvido. Quando tu não tá motivado a te envolver e tu te envolve por uma obrigação, como que tu te sente? Qual é a sensação que tu tem, assim, aquela euforia ou aquela anedonia que te dá preguiça e tu quer procrastinar? Um exemplo muito claro, lavar a louça. A gente, quando criança, né? Hoje em dia, como adultos, a gente, pelo menos eu, né? Não procrastino, porque se eu não lavar, ninguém mais vai lavar a louça, né? Então eu tenho que ir lá e tenho que lavar a louça. Mas quando criança, a gente reclama dessas coisas, né? E a minha mãe sempre foi muito rígida em relação a essa questão de casa, de organização, de ter ali o ambiente, né? E nossa, eu ficava enchendo o saco, adiando a lavada da louça muito tempo. Por quê? Porque eu não tinha motivação nenhuma para lavar a louça, né? Com o trabalho funciona da mesma forma. Com o trabalho ou com projetos que tu tá te envolvendo. Se tu não tem esse senso de que aquilo ali é significativo para ti e que tu tá envolvido com aquilo ali perde sentido. E se aquilo ali perde sentido, é óbvio que tu não vai ter bom desempenho. Porque aquilo ali não faz sentido para ti. Então, muitas vezes a gente pensa assim, as pessoas querem ter alta performance. Por exemplo, assim, ó, pega eu que não gosto de festa, por exemplo, tá? Não gosto de tumulto, não gosto de, por exemplo, assim, um show. Nossa, Deus me livre, ninguém merece. Tá lá naquele muvuca de gente, aquelas pessoas derrubando cerveja em cima de ti, aquela gritaria e tal. Não gosto. Me coloca a trabalhar num lugar desses e me peça para eu ter alta performance. Não tem como, entendeu? Não tem como. Porque eu não vou ter aquele senso de projeto, de eu estou envolvida num projeto que para mim faz sentido. Porque não faz sentido nenhum eu estar envolvida no meio de uma festa. Porque não faz sentido para minha vida, entende? Então, quando tu te envolve com alguma coisa que realmente faz sentido para você, tu tem essa sensação gostosa, tu tem essa motivação intrínseca, e essa motivação intrínseca faz com que tu consiga ter melhor desempenho. E, consequentemente, melhor satisfação no teu trabalho, melhor satisfação na tua vida. Então, não buscar a alta performance
vai te gerar prejuízo de bem-estar, mas também não adianta tu querer te exigir alta performance numa coisa que tu odeia fazer. Aí tu pode dizer assim, Jéssica, mas nesse momento eu não tenho escolha, eu preciso fazer esse meu trabalho aqui. Bom, então encontre algo que te chama atenção no teu trabalho, porque é completamente ilusório a gente pensar que a gente vai gostar de tudo que a gente faz. Eu não gosto de ficar olhando o fluxo de caixa, por exemplo. Mas não tem como eu trabalhar com finanças e o fluxo de caixa que eu não gosto de olhar não é o da Plano A, porque o da Plano A eu adoro olhar. Porque eu tenho um motivo muito forte para olhar o fluxo de caixa da Plano A, assim como eu tenho para olhar o meu. Mas, por exemplo, no meu trabalho, por exemplo, nas mentorias que eu ofereço, a parte que eu menos gosto é ficar analisando o fluxo de caixa. Por quê? Porque eu gosto muito mais da parte comportamental. A parte comportamental nas minhas mentorias me fascina, que é entender como é que aquela pessoa funciona, entender por que ela está tomando uma decisão ruim, conduzir e implementar estratégias para que melhore. Isso me fascina. Entender e me envolver no comportamento humano me fascina. Agora, ficar olhando uma planilha de Excel me motiva menos. Só que eu não consigo fazer e implementar mudança na vida das pessoas se eu não trouxer essas duas coisas juntas. Eu preciso trazer comportamento e eu preciso trazer o Excel. Não tem outra forma. O Excel ou qualquer outro mecanismo de controle que a gente opte, né? Preciso trazer essas duas coisas. Então, assim, quando eu consigo trazer essas duas coisas, eu gero um maior resultado. Mas significa que eu gosto na mesma proporção? Claro que não. Mas o fato de eu não gostar vai fazer com que eu faça mal ou com que eu deixe de fazer também não. Entendeu? Então não é que tu a partir de agora vai buscar fazer só o que tu gosta. Mas a tarefa a qual tu não gosta, ela tem que ser menor do que o todo. Digamos que essas tarefas que tu não gosta tem que compor aí 30, 40%. 60% ou mais tem que ser coisas que brilhem o teu olho, coisas que te envolvam, para que tu consiga ter alta performance, senão tu não vai ter. E isso vai te gerar prejuízo. Então, os prejuízos são esses, né? No quesito de não ter alta performance. Tá, mas então assim, já entendi que não ter alta performance vai me atrapalhar na renda, vai me atrapalhar no meu bem-estar, e que no meu bem-estar vai me atrapalhar nesses dois âmbitos, tanto do ponto de vista de motivação com o meu trabalho, quanto na renda que eu já tinha falado antes, que está vinculado com motivação também. Então, a partir disso, quais são os aspectos que eu preciso me preocupar para que eu consiga ter maior performance? E aí, tem várias linhas de pesquisas, né? Como eu disse, assim, os estudos de alta performance, eles não são unânimes, porque cada um avalia a performance de uma forma, e aí vira uma confusão. É, inclusive, difícil de achar. Foi um dos podcasts que eu mais demorei para achar estudos embasados para que eu pudesse discutir esse tema de uma forma consistente, até porque não é o tema que eu estudo todos os dias, né? Meu estudo é sobre comportamento, finanças comportamentais, enfim. Nunca escrevi um artigo científico, por exemplo, de alta performance. Então não era um assunto que eu domino, né? Não é um assunto que eu domino. Então foi um dos temas que mais eu tive dificuldades, inclusive, de encontrar estudos e pesquisas científicas que testem. Por exemplo, se eu não encontrei, inclusive se tu tiveres, né, se alguém tiver uma indicação assim, não encontrei experimentos que pudessem testar de forma bem específica, assim, organização, tá? Como que eu vou trabalhar alta performance no sentido de gestão e organização? Quais são as técnicas que funcionam e quais são as técnicas que não funcionam? Porque a gente tem algumas construções teóricas, inclusive tem um artigo teórico muito bom que eu vou discutir agora, que traz algumas dessas perspectivas, mas nada muito experimental na ponta, sabe? De olhar para a pessoa e dizer assim, é isso, né? Tipo, testei isso, e isso aqui foi mais eficiente. A gente não tem muita coisa nesse sentido. Ou pelo menos, como eu disse, por talvez não ser um tema que eu domino tanto, talvez eu que não tenha encontrado e existe eu que não sei. Enfim, tem isso na ciência, né? A ciência, ela é mil coisas, assim, mil palavras-chave, às vezes a gente se perde. Mas enfim, voltando. Então, quais são os aspectos que a gente tem que se preocupar nessa construção?
e que a gente consiga melhorar a performance. Tem um estudo teórico que eu acabei de comentar, que ele discute um termo que eu achei muito interessante, que é aptidão cognitiva. Ele diz que para que a gente tenha alta performance, nós não podemos olhar só para o ponto de vista prático da tarefa, como muitas vezes é trabalhado, né? Por exemplo, assim, se tu for escutar podcasts de alta performance e tal, as principais sugestões elas vão estar embasadas em organização, tais como faça todos os dias uma lista das suas tarefas, vai fazendo o checklist dessas tarefas, faça um planejamento trimestral e monitore esse acompanhamento trimestral para ver se tu está avançando, progredindo na direção dos teus objetivos. Nunca comece uma tarefa antes de ter concluído a outra, a não ser que seja alguma coisa muito urgente, que tu desfoque, mas sempre volte para a tarefa anterior que tu esteja fazendo. Construa uma rotina. E nesse ponto de rotina, uma coisa importante, né? Rotina é diferente de executar sempre a mesma coisa da mesma forma. As pessoas confundem isso. As pessoas dizem, tenha rotina. Aí tu pensa, então tem que chegar no trabalho, eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa todos os dias. Não, isso quem faz é robô. Robô, né, faz exatamente a mesma tarefa. Você tem que, para ter alta performance, tem que desenvolver o teu senso crítico. O que é ter um senso crítico? Por exemplo, a gente tem aqui no plano A BPO, né, que é a terceirização do financeiro. E tem algumas integrações que a gente tem que fazer de dados. Tipo, pega dados de um sistema, baixa para uma planilha, dessa planilha sobe para outro sistema. É uma tarefa, mas como que eu posso otimizar essa tarefa? Então, isso tu precisa fazer. Tu tem que ter rotina, mas tu não pode ser robô. Olha para o que tu faz e analisa se o que tu faz realmente faz sentido daquela forma ou teria uma forma mais inteligente, mais eficaz para ser realizado. Isso também te dá senso de propósito, isso também te dá essa motivação que eu tava falando antes, sabe? Porque é tu olhar e dizer assim, como é que eu posso melhorar isso aqui? Tem alguma outra forma de eu fazer a mesma coisa, só que mais eficiente? Que forma seria? Tipo, tu trabalhar essa construção cognitiva, sabe? Não é simplesmente executar. Se tu chegar, se no teu trabalho, tu é um robô, que tu chega no teu trabalho, chega às 8, executa minhas tarefas do dia, que são sempre as mesmas, da mesma forma. Vou embora exatamente às 6 horas e esquece, tu não tá tendo alta performance. Não tá, não tá. Por quê? Tu tá entregando o que te é solicitado. Dificilmente você vai receber aumento nesse contexto. Eu tô sendo bem direta. Porque às vezes as pessoas criam ilusão. Mas eu tô fazendo tudo o que me pedem. Gente, se tu tá só fazendo o que te pede, exatamente aquilo ali que tu foi contratado para fazer, tu já recebe para fazer o que tu foi contratado, entendeu? Então tu tem que ir além, de forma constante e regular. Aí tu tem alta performance. Então, essa questão é bem importante, né, das tarefas. Não seja um tarefeiro, seja estratégico. Quanto mais estratégico tu for, mais valor tu tem para a empresa. Quanto mais valor tu tem para a empresa, mais tu ganha. Quanto mais tu ganha, mais motivação para ter mais performance. E assim tu consegue ir crescendo, né, se desenvolvendo. Mas o que eu tava dizendo em relação a isso é que tudo que a gente vê sobre performance olha para essa ótica, né? Do tipo, como que eu vou organizar minha rotina? Como que eu vou trabalhar minha agenda, como que eu vou trabalhar minhas tarefas, como que eu vou trabalhar meu planejamento trimestral, colocar metas aí, tem estratégias, né, de OKR, que são objetivos chaves de resultado, objetivos chaves que vão depois trabalhar com os resultados chaves e assim sucessivamente. Enfim, tem um podcast aqui sobre isso também. Só que daí as discussões, elas acabam envolvendo-se só nesse contexto, assim, nesse contexto bem prático da execução. E esse estudo, ao trazer esse conceito de aptidão cognitiva, ele nos diz o seguinte: eu não posso trabalhar alta performance olhando apenas para melhora na execução de tarefas. Eu preciso olhar para a parte cognitiva, eu preciso olhar para a minha capacidade de lidar com as situações. Eu preciso desenvolver o meu cérebro para que eu tenha, por exemplo, uma função executiva mais bem desenvolvida,
para que eu consiga tomar boas decisões, para que eu consiga inibir comportamentos que seriam inadequados, que seria uma decisão ruim. Então, eu preciso desenvolver a minha capacidade cognitiva junto com a minha capacidade técnica, sabe? E aí sim eu vou conseguir desenvolver uma alta performance. E ele propõe, dentro dessa construção, um modelo de treinamento. E dentro desse modelo de treinamento, ele propõe um modelo básico que trabalharia com 4 itens. Autoconsciência, já vou falar sobre cada um deles. Atenção, controle executivo e o último estava relacionada com... Deixa eu até olhar que eu acho que eu me perdi no... atenção, troca de tarefas, que é flexibilidade, como se fosse flexibilidade cognitiva. Então, atenção, flexibilidade cognitiva, controle de impulso, que é inibição, e esses 3 estão relacionados com funções executivas, e autoconsciência. Autoconsciência é o primeiro que ele discute. E olha que interessante, eu já falei, né, aqui em algum momento, sobre esse aspecto de que a mudança ela vem de dentro para fora. E esse estudo em si, ele trabalha essa questão de autoconsciência exatamente por causa disso. Ele discute, inclusive, que tu avalie os aspectos que te geram estresse na vida, sabe? O que te tira do prumo e pode atrapalhar a tua performance. E aí ele traz essa discussão dizendo que, olha, se não houver autoconsciência, se tu não te conhecer, se tu não souber quais são as tuas dificuldades do ponto de vista psicológico, é muito difícil tu conseguir avançar. Que é o exemplo que eu estava dando da pessoa que trabalha aqui no escritório, né? Se ela acha que ela é incapaz, que a gente chama isso de percepção de autoeficácia. Se eu tenho uma percepção de autoeficácia baixa, ou seja, eu acho que eu não vou dar conta, é como se eu realmente construísse um ambiente de modo que eu não dou conta. Então eu não dou conta, entendeu? E essa construção me afasta da alta performance. Então ele pega e discute isso, dizendo que eu preciso entender e ter autoconsciência das minhas fragilidades emocionais, dos aspectos estressores, de quando eu uso alguns mecanismos como regulação emocional. Eu preciso entender como eu funciono para que eu consiga ter alta performance. E aí, isso casa muito com tudo que eu falo aqui, né? Um exemplo muito prático disso. Eu, Jéssica, já falei várias vezes aqui no podcast, eu tenho uma TPM muito complexa. Eu naturalmente já tenho neuroticismo, que é um traço de personalidade que gera oscilação emocional, mas na TPM fica péssimo. Eu fico muito, muito irritada, muito irritada. Tem meses que menos, tem meses que eu fico mais emotiva, mas no geral eu fico muito irritada. E irritada mesmo, sabe? E ao longo dos anos, principalmente na minha adolescência, eu nunca liguei a minha TPM com a minha irritação. Então, assim, quando eu tinha TPM, eu era estúpida com as pessoas, eu era mal educada, eu era grosseira. Minha mãe morria de vergonha, porque minha mãe é toda atenciosa, assim, né? E ela dizia, meu Deus, que falta de educação e tal. Só que, olha só, era um aspecto que faltava autoconhecimento, que faltava essa autoconsciência. Hoje em dia eu sei, estou de TPM, estou irritada, então a irritação não tem nada a ver com o mundo, não tem nada a ver com as pessoas, não desconte nelas, porque não tem nada a ver, é só uma questão hormonal. Quando eu tenho esse entendimento, eu minimizo o impacto disso na minha vida. Porque quando eu tô irritada, eu digo, olha, peraí, hoje, por exemplo, não é dia de falar com ninguém. Que seja uma conversa importante, uma pessoa que eu vá trabalhar, né? Aqui uma pessoa do time, por exemplo. Quando eu tô em TPM, não tem por que eu estar falando com as pessoas, daqui a pouco eu vou falar alguma coisa que não é coerente, só porque eu tô num dia ruim. Então eu tenho autoconsciência do que me influencia, e ao ter autoconsciência do que me influencia, eu consigo ajustar o meu ambiente para que aquilo não afete no meu dia a dia e na minha performance. Então, eu achei muito interessante essa discussão da aptidão cognitiva, trazendo esses 2 braços, né? Esse braço mais da tarefa, do hard skill, que a gente chama, né? Dessas habilidades que seriam mais práticas mesmo, e dessas habilidades que seriam mais soft skills, digamos assim, que no meio de gestão a gente usa bastante essas 2 habilidades, né?
que seriam habilidades mais comportamentais, humanas, e as mais práticas mesmo, mais técnicas. E aí, quando a gente junta essas duas coisas na performance, para mim fez muito sentido. Então, mais uma vez, busque se entender neste processo, busque entender o que te influencia, porque isso pode estar influenciando a tua alta performance. A percepção que tu tens, inclusive, sobre você mesmo, pode estar influenciando a tua alta performance, e isso fazendo com que tu não ascenda, com que tu não te desenvolva, com que tu não saia do lugar. E aí, olhando as outras coisas que estão relacionadas mais com a função cognitiva, ele trata de atenção, de controle, essa parte de controle inibitório e essa flexibilidade cognitiva. Por que isso é importante? Porque isso faz com que tu consiga ter uma capacidade de raciocínio melhor, sabe? Uma capacidade de planejamento, uma capacidade de resolução de problemas, a grosso modo falando. Então, não basta tu ter a técnica, por exemplo, digamos que tu é um desenvolvedor de software e que tu saiba programar o sistema. Não basta tu simplesmente programar o sistema. Tu tem que ter essa flexibilidade cognitiva, esse controle inibitório, essa construção atencional que te permita buscar soluções diferentes, que te permita conduzir aquele problema de uma forma mais eficiente. E aí tem algumas técnicas, né, que são utilizadas para melhorar essa parte, inclusive essa coisa, assim, de decorar a lista de nomes, isso melhora a função cognitiva, a função executiva, por incrível que pareça. Decorar nome, fazer aquelas palavras cruzadas, isso vai exercitando, né? A própria leitura, tem muitas pessoas que têm preguiça de ler e pensar, então exercite o seu penso, que isso vai fazendo com que tu melhore esses aspectos. E esses dois aspectos são os aspectos básicos que ele discute, né? Eu poderia aqui discorrer sobre todos os outros. Ele fala, por exemplo, de treinamento cognitivo avançado, treinamento para uma missão específica, aumento operacional. Vou deixar, como sempre, aqui na descrição do vídeo, né? Na descrição do podcast, o link, não o link, né? Na verdade, a referência do artigo. E aí tu pode também ir avançando e lendo mais sobre esses aspectos. Mas a minha intenção era realmente discutir mais essa parte geral da alta performance de uma forma um pouco diferente do que tradicionalmente ela é discutida, de faça isso, 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 sabe? Mas não, é mais com esse olhar de para dentro, quem eu sou, o que faz sentido para mim, como que eu me percebo e como que isso influencia na minha vida. E uma outra coisa que nesse artigo ele discute também é a manutenção desse controle. Ele chama, ele até dá um nome aqui, né? Recuperação cognitiva, que eu já tinha comentado. Que essas questões de sono, de relacionamento, de qualidade de comida, exercício físico, porque não tem como ter alta performance se eu não tiver essas coisas. Então eu tenho que cuidar, às vezes assim, eu quero ter alta performance, mas eu tô negligenciando isso. Há quanto tempo tu vai conseguir resistir a isso? É óbvio que tem fases, como eu disse que eu ia comentar depois, né? Tem fases que tu não consegue equilibrar tudo, mas tu não pode excluir tudo. Eu, por exemplo, não consigo equilibrar tudo, né? Eu não consigo ter tudo no ritmo de trabalho que eu tenho hoje. Mas tem algumas coisas que eu não abro mão, meu exercício, minha alimentação, meu tempo de qualidade com o Guilherme, essas coisas eu não abro mão. Então tu tem que ir no desequilíbrio equilibrando para que tu tenha alta performance. E sempre num movimento de olhar primeiro para dentro e depois para fora, primeiro para dentro e depois para fora, porque isso vai fazer completamente diferença no seu processo de desenvolvimento. Enfim, meu objetivo realmente não era discutir performance como todo mundo discute por aí, como sempre eu busco ter um olhar e trazer uma discussão diferente. Espero de verdade que esse podcast tenha gerado alguns insights aí para que você consiga olhar para si e ver o que pode melhorar. Porque se tu olhar para si, ver como tu pode melhorar e te envolver efetivamente nesse processo de melhoria, isso tu vai ter, né, motivação intrínseca, tu vai te sentir bem, vai ter aquele senso de, meu Deus, eu tô melhorando e isso é muito bem, me faz bem. Tu vai viver melhor com isso, entenda? Não é alta performance porque, nossa, todo mundo fala por aí que tem que ter alta performance, então eu também tenho que buscar alta performance. Não é isso. Mas é esse senso de progresso, sabe? É esse senso de a gente olhar para trás e dizer assim, puxa,
que legal minha história de vida, que legal o que eu fiz por mim e pelas pessoas, que legal o quanto eu pude contribuir comigo e com os outros. É, esse desenvolvimento, isso é muito bacana. Então, assim, não é uma questão de querer performance por performance, mas é porque isso dá sentido pra vida. É tu te envolver realmente num projeto. E esse projeto fazer sentido pra você e isso te fazer ter uma vida melhor. Então, é por isso que eu trouxe essa discussão aqui hoje e porque também, né, tendo isso te beneficia do ponto de vista financeiro e também faz com que tu tenha uma vida melhor. E eu quero que você tenha uma vida melhor, certo? Meu muito obrigada e até a semana que vem.